O Arsenal foi pesado para o mercado e trouxe grandes reforços para brigar por todos os títulos na temporada 25-26. Nesse vídeo eu fiz uma análise completa dos jogadores que chegaram e como o Arteta pode montar o time com esse novo elenco. Bora! Vamos começar atualizando a janela de transferências do Arsenal até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Depois a gente analisa jogador a jogador e depois a gente vai pro campinho para entender como o Arteta vai utilizá-los. Até o momento o Arsenal trouxe 6 jogadores. Martin Zubimendi, volante, meia central da equipe da Real Sociedad e também da seleção espanhola. Victor Gyökeres, que certamente é o que fez mais barulho nessa janela, sueco, centroavante goleador. Noni Madueke, esse pra mim é uma surpresa, tá? Porque não fazia muitas temporadas que ele estava no Chelsea e ainda sai para um rival, né? Também a gente vai entender como ele vai ser utilizado. Christian Mosquera, que aí é um relato pessoal aqui, eu tenho uma lista, né, de jogadores jovens que eu imagino que possam brilhar, né, e ter um futuro promissor, e o Mosquera estava nela, né? Pelo visto, não foi só eu que fiquei de olho nele. Christian Norgard, volante dinamarquês, esse aqui já é um pouco mais velho, né, com 31 anos, mas experiência de sobra aí na Premier League. E o Kepa Arrizabalaga, que eu acho que entra nesse mesmo pacote. Na minha opinião, desses daqui, talvez o que eu vou falar um pouco menos é do Mosquera e do Kepa, tá? E vocês vão entender depois no campinho o porquê. Vamos começar com o Martin Zubimendi, que na minha opinião, né, para vocês entenderem como ele joga, é basicamente muito próximo do que faz o Rodri no Manchester City. Inclusive, ele é o reserva imediato do Rodri na seleção espanhola e não à toa. Dá pra gente perceber, ó, 72% de toques na bola, 24% de chances criadas e a maioria das suas ações de fato são defensivas, né? Os números não são tão expressivos, até porque ele é um meia central, então não é um jogador de dar a última assistência, mas sim de armar as jogadas para que outros jogadores cheguem, apesar de ele fazer de vez em quando seus golzinhos. Vamos lá então pra gente ver alguns lances dele. Uma das características, é um jogador que gosta de carregar a bola, tá? Quando ele tem a possibilidade, ó, ele quebra a linha muito facilmente, tanto com passe, tanto com a posse da bola. Também tem um jogo de corpo bem interessante que vai enganando o adversário, além de jogar com as duas pernas. Essa é uma parada que eu gosto demais dele. Tanto com a direita, tanto com a esquerda, ele consegue ter boas alternativas para quebrar a linha e fazer com que a sua equipe avance no campo adversário. Vamos falar agora do Christian Norgard, talvez o menos conhecido, menos badalado aqui dessa lista, mas é um jogador que chega para fazer um papel bem interessante, de ser aquele primeiro homem de meio campo, mais volante do que propriamente meia central, menos criativo que o Zubimendi que eu mostrei anteriormente, mas muito forte nos duelos defensivos. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vê como ele chega muito firme na bola, pé firme para conseguir efetuar a roubada de bola. Mas não significa que ele é aquele jogador só bruto, né, que só marca, não. Muitas vezes ele vai fazer também esse movimento já de roubar a bola, nesse caso não foi ele que roubou, mas ele já conecta rapidamente o ataque, bem interessante. Também faz um bom jogo no entre linhas e principalmente, tá, finaliza muito bem de média distância, pode marcar gols por aqui, tá? E aí, um ponto que me chamou bastante atenção quando eu tava analisando esse jogador, tá? Lá no Brentford, na última temporada, ele marcou 5 gols e todos eles de dentro da área. Alguns com o pé, e obviamente a maioria de cabeça. Ele é muito forte nesse jogo e a gente sabe, né, a bola parada da equipe do Arsenal é muito forte, então ele pode ser bem interessante nesse tipo de jogada na equipe do Mikel Arteta. Vamos falar agora do Noni Madueke, ponta direita e também ponta esquerda, que na última temporada pelo Chelsea fez 32 jogos, começando 27, marcou 7 gols e deu 3 assistências. Nos lances a gente vai ver exatamente a característica dele, mas chama atenção que ele tem uma taxa de dribles conseguidos, deixa eu colocar aqui na Premier League, né, que é onde a gente consegue ter mais base, que ele acabou conseguindo ter uma taxa de sucesso de 49,5%. Parece pouco? Deixa eu comparar aqui então com os números do Vini Júnior, tá? O Vini Júnior teve 46,3%, ou seja, ele teve mais aproveitamento em dribles do que propriamente o Vini Júnior. Vamos dar uma olhada nessa característica dele então. Ele é um jogador que ele joga principalmente pela ponta direita e gosta muito de trazer essa bola de fato para o meio. E aí fez alguns golaços na última temporada batendo de perna esquerda. Confesso, ainda é um jogador que precisa melhorar muito a finalização dele. Acho que ele perde alguns gols ali meio que inacreditáveis em algumas situações. Mas ele é muito forte no drible, principalmente trazendo na perna boa. Vamos ver se o Arteta consegue aproveitar muito bem esse artifício desse jogador, que é bem interessante, que acabou de chegar na equipe do Arsenal. Vamos falar agora do Prime, Victor Gyökeres, um cara que eu gosto demais. Inclusive, tá? Você pode clicar aí em cima no card que está aparecendo, que eu tenho uma análise completa
somente falando de Gyökeres. Bom, números dele na última temporada que são surpreendentes. Foram 33 partidas no Campeonato Português e 39 gols, e isso que me chama atenção, 7 assistências, tá? Ele não é somente um jogador de área, mas ele sabe muito bem sair fora da área e fazer jogadas, algo que na minha opinião faltava demais, eu acho que era a peça que faltava nessa equipe do Arteta. E aí impressionantes, tá? Foram 39 gols e um expected goals de 30,91, ou seja, ele marcou pelo menos 8 gols a mais do que era esperado estatisticamente dele. Realmente um cara muito forte na finalização. Além, claro, de ser um jogador aí que tem uma boa capacidade de jogar de costas pro gol, algo que o Arteta não tinha de fato no seu elenco, tanto que o Merino muitas vezes acabou fazendo esse tipo de função. Se você quiser ver mais lances dele, dá uma olhada na análise que tá bem interessante. Agora que a gente já entendeu que tipo de jogador que o Arsenal trouxe nessa temporada, vamos dar uma olhada como eles funcionam no campinho. Mas antes, ó, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que dá uma moral gigantesca pra gente continuar com esse trabalho. Como essas contratações encaixam no time do Mikel Arteta? Acredito que vai continuar jogando no 4-3-3 e as características dos jogadores, de fato, muitos deles acabam sendo para repor ali ou brigar por vaga no time titular. Vamos por partes aqui então. Começando com os dois que eu não mencionei, não trouxe uma análise mais específica, que é o caso do Kepa e do Mosquera. E por quê? Porque acredito que ambos os jogadores vêm para compor elenco, até porque Saliba Magalhães é uma das melhores defesas, né, um miolo de defesa do mundo aí. Do outro lado, o Raya já chegou a ser criticado em alguns momentos, mas é um jogador que tem grande confiança com o Mikel Arteta, inclusive joga com a bola nos pés. O Kepa também faz esse tipo de jogo, só que o Kepa é um jogador pronto. Acho que se o Raya der uma bobeada, talvez o Kepa entre, talvez, mas é uma ótima opção, né? Lembrando que antigamente ele tinha um Neto, então o tipo de perfil de contratação para ser esse reserva realmente é o mesmo. E aí o Mosquera fica aqui para jogar no lugar do Saliba, assim como o Calafiori do lado do Magalhães. Aliás, o Calafiori teve muita lesão na temporada passada, mas é um ótimo jogador. Passando um pouco mais à frente, já pensando nos dois meias centrais que foram contratados, o Christian Norgard e o Zubimendi. O Norgard, como eu falei, é um jogador mais de característica marcadora e chega mais no ataque para cabecear. Já o Zubimendi, ele pode também fazer esse tipo de função, apesar de ser também um primeiro jogador aqui de meio campo, mas aí ele pode adiantar o Rice ou o próprio Zubimendi fazer essa função. Então, na minha opinião, hoje o Zubimendi chega para brigar claramente com uma vaga com o Merino, tá? Tem briga aqui, inclusive ambos cria aí da equipe da Real Sociedad, né? Que é muito boa de revelar jogador, inclusive. E lá no ataque, aí a gente vai ter o Noni Madueke, e como eu mencionei, como vocês viram na análise, prioritariamente ele joga do lado direito, mas na última temporada, no Arsenal mesmo, ele já fez diversas vezes essa função de ser um ponto esquerdo. E por ser um ponto esquerdo canhoto, caso ele atue aqui no lugar do Gabriel Martinelli, que obviamente vai ter briga aqui, aí é um jogador para levar mais a bola na linha de fundo, efetuar cruzamento e, naturalmente, quando ele traz para o meio, talvez mais para fazer jogadas do que bater no gol. Até porque a perna direita dele não é tão boa assim, eu ainda dei uma criticada aí em algumas finalizações dele. Ou se não, né, e primeiramente ele vai ser um bom reserva para o Saka. O Saka teve muitos problemas aí de lesão na temporada passada, faltou esse jogador aqui para ser o reserva dele, então o Madueke chega, mas não necessariamente que ele chega somente para ser um reserva, tá? Acho que se o Martinelli bobear, ele pode entrar por aqui, agora contra o Saka a briga realmente fica mais difícil. E lá no ataque, acho que não temos dúvida, né, pessoal? A gente teve aí o Havertz lesionando bastante, Gabriel Jesus aí sendo sondado pelo Flamengo, não sabe se vai e se fica. Aqui não tem jeito, o Victor Gyökeres é titular absoluto de todas as contratações, é o que eu tenho certeza que vai jogar, que eu comentei. É a peça que faltava, é aquele jogador que vai dar opção de pivô, também tem uma certa velocidade para quebrar a linha, então vai ser interessante a gente ver o Rice lançando bola para ele, o próprio Saliba, ele faz muito gol nesse estilo, fez muito gol assim com a equipe do Sport, então pode ser um jogador interessante. Para finalizar, tá, essa parte do campinho, vale a pena a gente ficar de olho no Max Dalman, né? Jogou 30 minutos contra a equipe do Newcastle, um jogador aí que pode ser um bom reserva para o Martin Odegaard, ou seja, um meio campo já um pouco mais ofensivo, mas que compõe essa trinca que o Arsenal e o Arteta faz. Enfim, excelentes contratações da equipe do Arsenal. Essa análise do Arsenal foi um pedido da galera que votou na enquete aqui do canal, então comenta aí embaixo qual deve ser o próximo time a ser analisado. E se você quer entender melhor o principal reforço dessa nova fase dos Gunners, clica no vídeo que está aí na tela agora para ver a análise completa do sueco Victor Gyökeres. Tamo junto!